Cada jornada começa com uma dúvida. E quase nunca encontramos as respostas. Ainda assim, seguimos. Porque lá dentro, bem no fundo, alguma coisa insiste e nos diz: vale a pena. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Brita, essa daqui é mais uma série que eu trago aqui no canal para vocês, a série da nova expansão de The Sims 4, Natureza Encantada. Nia, depois que saiu de Glimmingbrook, seguiu as pistas e chegou até o deserto de Oasis Springs. Lá ela encontrou uma gruta que estava lacrada. Como ela tem bastante habilidade de carpintaria, não foi difícil para ela poder conseguir entrar dentro, da gruta. E lá na gruta ela percebeu que tinha muitos cristais, metais que ela pudesse aí, explorar. E ali estava a pista que levaria ela ao seu último destino. Com o pergaminho em mãos e também com o mapa, Nia chegou até o Salgueiro Chorão, a árvore esquecida. Só que depois que a Nia ela conseguiu entrar na clareira, ela acordou aqui nesse lugar em Innis Green, perdoe se estiver errado, que é o novo mundo. Ela conseguiu aqui adquirir a habilidade de vida natural. E a Nia, ela encontrou-se como uma fada. Ela acabou-se de transformar-se como fada. E ela tá com 0 simoleons. E a única coisa que ela está no seu inventário é uma florzinha férica. Revestida em vidro, esta flor é um lembrete fluorescente de uma jornada mágica em direção ao desconhecido, tá? Depois de tudo que a Nia passou, o final da sua jornada era nada menos do que o início dela, tá? Ela tá com uma força emocional. Tô começando a aprender agora sobre o pacote de expansão. Muita coisa eu vou ler. Eu sei que provavelmente muitos de vocês já sabem de muita coisa, já viu tudo praticamente sobre a expansão, mas ainda eu estou aprendendo. Então, se eu estiver lendo alguma lore, se eu estiver lendo alguma coisa, então não fique impaciente se eu ter que ler as coisas para aprender, tá bom? Aqui ela está como Lume, ela é uma Lume, aí ela vai ficar reluzente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá, aqui tá um pouco maior do que eu imaginava a minha câmera. Ela é Lume, ela vai ter que ser reluzente, cintilante, brilhante e radiante. E aí temos a manipulação, que são aqui as habilidades féricas, tá? Temos emoção, natureza, personalização, da fada. A gente vai lendo aqui, conforme a gente for desbloqueando, tá? Aí ela tá precisando de higiene, Agora com essa nova expansão a gente pode vir aqui e tomar banho, não pode não? Oxe, ela não pode tomar banho aqui nesse lago? É porque senão você vai sujar o lago, esse lago eu não sei em si o nome dele, mas as águas da mãe natureza. Aqui, o que ela pode fazer? Ela pode sentir emoção, ela pode pedir para mudar o estado emocional, tá? Tem bastante coisa aqui, todas as emoções. Engarrafar poção de emoção da nascente. É uma nascente aqui, tá? Então, vamos ver. Aí, eu troquei algumas roupas da Nia, tá? Ela não tá com as roupas, nem com o cabelo. Essa daqui é a roupa dela como fada. São as mesmas roupas, tá? E aí? Fico feliz. Ela conseguiu o quê? Ela conseguiu uma anotação de caderno sobre a poção de emoção desbloqueada. É nosso caderninho, gente? Conseguiu bastante coisa na sua jornada, tá? E ela tem aqui a poção de emoção na natureza encantada, tá? Aí tem toda uma descrição. Não vou ler esse, tá? E aqui a gente não pode nadar, Pensei que a gente poderia, tomar um banho. Perguntar a nascente gota... nascente gota da lua! É a nascente gota da lua, esse é o nome da nascente, tá? Desse laguinho aqui. Gota da lua. Perguntar como que ela tá se sentindo. A nascente gota da lua realmente tem uma essência mística e temperamental. Este corpo d'água, ele é um corpo d'água
tem mais sentimentos do que um sim comum. A emoção da nascente gota da lua tem altos e baixos. Ela muda todos os dias, ao meio-dia, à meia-noite. Menos aos sábados, quando fica naturalmente feliz o dia todo. Estamos no domingo, tá? Estou me sentindo entediada. Ah, que tédio. Eu sempre fico inspirada para o começo de uma nova semana, mas daí me lembro que sou só um corpo d'água que não faz muita coisa, a não ser criar fadas. Enquanto a nascente gota da lua está entediada, sims podem engarrafar emoções de emoções entediadas. Mas não tem como... Ai, meu Deus. Não tem como a gente fazer nada para ajudar ela? O equilíbrio, ó, o equilíbrio da Nia, como que tá aqui? A Nia, ela está equilíbrio. Nia tem se mantido com um bom humor ultimamente e está se sentindo equilibrada. Então, esse equilíbrio provavelmente vai ser por causa do humor? Né? Pelo jeito, sim, tá, gente? Como ela se transformou numa fada e teve toda a sua trajetória, ela se tornou mística, o que é um dos novos traços de personalidade que veio nessa nova expansão. Por sentirem uma forte afinidade com o mundo natural e o sobrenatural, sims místicos veem propósitos maiores na vida, harmoniosa em cada plano e em compartilhar isso com outros sims. Estes sims aprendem as habilidades de apotecária e de jardinagem mais rápido e têm mais facilidade para fazer amizade com os sims ocultos. Sims místicos podem conceder bênção sagrada a outros sims. Interessante. O que aumenta o equilíbrio de ambos e se a oferta for aceita. E eu também coloquei aqui para ela, tá? Amante de plantas. Sims amantes de plantas tratam todas as plantas como se fossem sims criança. Devido às suas emoções, nem sempre é fácil manter amizade com as plantas. Mas, felizmente, amantes de plantas não precisam de qualquer habilidade para compartilhar o interesse especial que tem apenas um grande coração, tá? Aí ela continua adorando o ar livre e ela também aqui agora, ela tem a entusiasta dos elixires, tá? Ela vai trabalhar como apotecária, mas não agora, vamos ir com calma. Ela chegou agora aqui, a gente precisa, de alguma forma, gente, explorar esse mundo, tá? Ó, amantes de plantas, o que ela pode fazer? Dizer a planta que ela é sua favorita, elogiar as suas habilidades. Vou fazer a Nia vir pra cá. E ó, eu tinha desligado isso daqui, só que é como um novo save, tá, gente, que eu tô iniciando. Não conto não, tá? Deixa eu vir aqui, ó. Outro, dicas e tutoriais. Eu tinha retirado isso daqui, mas não retirou. Ok. Mas agora vai sair, ela ganhou 400 simoleons, tá? Enfim. A Nia, que linda, gente, de fada. E aí, vocês gostaram do que vocês já viram sobre o pacote de expansão? Eu ainda tô até agora procurando roupas de fadas que eu pensei que teria nessa expansão, mas não tô achando, não. Eu achei muito pouco, muito pouco. E não tão bonito como deveria ser, né? Então, pode ser que talvez eu tenha... Olha, purificar, vamos ver. Purificar a natureza. Pode ser, gente, que eu tenha... Ela ficou pititiquinha. Olha! E aí? Caramba, deu uma oração. Olha, ainda ela tá... Deixa eu ver aqui. Quando fadas como Nia se limpam... Ah, ela tomou banho. Ela tomou banho. Ela purificou a natureza. É a natureza dela? Eu pensei que ela ia purificar a natureza da planta. Mas é a dela? Raízes profundas de elogiar planta, tá? Tem aqui, ó, um coraçãozinho numa folhinha. Nada pode fazer o dia de Nia cair por terra. Tá? Ó, tá caindo bastante a força emocional dela. E eu pensei que esse purificar-se na natureza, eu li errado, eu entendi purificar a natureza. Ai, senhor, tá, desculpa, gente. Tem como colher? Coletar pétala de aura, ó, tem sim. E ela coletou também um pó de fada. Esse pozinho eu sabia que tinha.
anotação no caderno, depois eu vou ver sobre pozinho de fada. E igual eu falei pra vocês, né? Quando eu vi as roupas, né, que veio das fadas, né? Eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu achei muito pouco e muito não tão belas assim as roupas, sabe? Porque talvez a minha concepção e a minha imagem de fadas é um pouco diferente, talvez, das pessoas, né, que criaram as roupas, né? As outfits, né, do pacote de expansão. Mas eu achei que poderia ser melhor, umas coisas mais assim, diferente, sabe? Não sei explicar. Mas eu não gostei. Não gostei e achei muito pouco, tá? Ela pode mudar a aura da planta. Mudar a aura para sorte. Vamos ver. Bunky, Fably Drably. Ela fica com sorte? Ver planta da aura. Entendi agora essa planta. Tá, vocês estão vendo, né, gente? Eu tô aprendendo junto com vocês. Ok. Olha, tem mais uma planta aqui, ó. Vamos ver aqui. Tem essa daqui. Coletar folhas de raiz de raio. Vamos ver. Isso aqui é a flor raio. A planta raio, né, no caso. O sim planta, ele não é um sim oculto de fato, né, gente? Tanto é que ele veio poucas mudanças, principalmente para quem comprar, né, esse pacote de expansão Natureza Encantada. Não foi para o jogo base essas mudanças, pelo que eu vi no Sim Planta, mas pode ser que isso mude, tá? E o Sim Planta, ele é um estado, né? Um estado Sim Planta. Ele não é um sim oculto de fato, então ele não vai ficar para sempre assim, no caso, né? Então, deixa eu ver aqui. Mas eu não vou fazer ela se tornar assim planta, não. Ela é uma fada. Deixa eu ver o que ela pegou aqui, gente. Vamos ver, ó. Olha só. Tem uns pratinhos. Pétala de aura, tá? Temos aqui folha de raiz de raio. Temos aquela emoção, né, entediada. E florzinha férica, tá? Interessante, gostei. Ok, o que mais que a gente tem aqui? Ó, aqui pra cá a gente tem pra gente começar a estudar, né, curas apotecárias. Um simplanta aqui. Aqui tem, pelo que eu percebo, tem bastante simplanta, né? Ó, aqui tem o totem, né? Teleportar-se para. Uai, ela também tem que ter aqui. Gente, cadê a nossa... a gente tava com um pó de fada. Ó, é necessário pó de fada para mudar a aura desta planta. Tá, entendi. A gente gastou o nosso pó de fada trocando a aura lá, tá? Aí aqui é um totem, a gente pode se teleportar, mas aí a gente tem que usar, né, o pó de fada. Gente, eu gostei bastante das construções que veio. Gostei tanto das casinhas, sabe? Achei tão bonitinho. Capricharam bastante. Eu nem sei quem que construiu, mas eu achei que ficou super legal. Ela pode vir voando até aqui, ou ela pode voar, né? Tipo, teleportando, né? Agora as fadas, né? Ok, gente. A gente tem 400 simoleons. Só que eu vou retirar porque é naqueles negócios lá, sabe? De tutorial, tudo. Eu acho que não preciso disso, né? Aqui é como se fosse a copa de uma árvore, né? Bonito também, gostei bastante daqui, ó, desse estilo, né, do mundo. Eu dei uma boa olhada no mundo, no Cass, e também dei uma boa olhada também no modo construção, tá, gente? Mas a gameplay, geralmente, eu jogo junto com vocês. Eu só tive que saber como que se transformava a primeira em fada, tá? Aí depois eu vim. Antes da gente ir embora... Vamos dar uma passada aqui, ver se tá aberto primeiro. Parece que tem, ó. O que a gente pode fazer aqui nesse cogumelinho? É um cogumelinho? Acho que é. A gente pode tomar banho de esponja no banheiro. Aprender sobre história de Everdrill. Acho que assim fala. Coletar cota diária de pó de fada. Ai, vamos lá. A gente precisa de pó de fada, né? Pelo jeito vai ser super importante. A gente pode pegar uma cota ali diária de pó de fada. E já tá ficando de noite, já anoiteceu. Investigar documentos do Tribunal Férico. Nia coletou a cota diária de pó de fada. O Conselho Férico agradece a Nia
pelo uso responsável do pó de fada e a convida para voltar a pegar mais em 24 horas. A gente vê aqui, era umas 8 horas, 9 horas, tá? O pó de fada foi adicionado ao seu inventário. Quantos pozinhos a gente pega? 5 pó. Olha, bastante. 5 pó. E aí, como que foi? Deixa eu ver aqui. Xeretice esplendida de investigar documentos do Tribunal Férico. Quem iria imaginar que vasculhar documentos do Tribunal Férico poderia ser tão divertido? Nia está amando a fofoca quente que descobriu. Tá, o que você descobriu, Nia? Olha lá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver a fofoca. Segundo alguns documentos antigos do Tribunal Férico, parece que a Mãe Natureza e os 5 colegas de jardinagem passaram por uma separação dolorosa após as guerras dos gnomos. Teve algo a ver com uns 5 colegas de jardinagem começar uma rebelião completamente desvirtuada com os gnomos para provar a devoção deles. Peraí. Uma rebelião completamente desvirtuada com os gnomos para provar a devoção deles? É uma pergunta, tá? Dizem que o pior trabalho sempre é feito com a melhor das intenções. O sim da jardinagem e a mãe... Mas ele não chama assim da jardinagem. Será que é aquele sim verde lá? Ai, a casinha da fada. Vou fazer a Nia vir pra cá. Vou aqui rapidão. Teleportar. Vamos ver. Já foi. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. A gente pode dormir, ver, dar baile, regenerar força emocional, renomear a casa das fadas e tomar banho. Banho é uma coisa que sempre toma banho, né? A gente não vai ficar suja aqui. Vamos então regenerar, né, gente, as forças, porque já tá na metade dela já. E a gente vai demorar para comprar uma casinha de fada. Olha lá. Como que ficou? Completou tudo aqui. A Nia não tá com sono, tá? Porque a hora que a gente começou, ela tava com bastante sono, né? Uma coisa que eu gostei muito, muito, muito mesmo, foi das várias e várias opções da gente poder ter asas. E muitas, né? Você pode personalizar essas asas, né, com cores e ainda pintar tudo. Então, assim, as asas, pelo menos, gente, eles capricharam bastante nas asas. E o poderzinho que sai da fada, principalmente quando ela se transformou numa fada, foi muito bonito. Muitos brilhos, assim, porque é da fada esses negócios de brilho, né? E se não tivesse, né? A roupa também deveria ser mais brilhante, eu acho. Eu não sei. Talvez a minha concepção de fada, igual eu falei pra vocês, é um pouco diferente, né? E não é igual a da pessoa que criou, né? As fadinhas em si, tá, gente? Ó, que ela pode usar o banheiro. Aqui tem uma outra casinha. Uma fada. Entrou aqui. Eu pensei que isso daqui ia poder plantar. Mas pelo jeito não planta. Sim, planta sim. Deixa eu ver. Não é planta. Deixa eu ver como que é. Essa aqui é a pétalas do raio. Ó, como que é a pétala do raio? Poxa, eu pensei que se dava pra gente plantar. Esse daqui é a pétala da planta aura, né? E essa daqui é a florzinha férica. Tá, gente? Ó, como que ela é. É tipo igual a planta da lua, pétala da lua, alguma coisa assim, né? Dos lobicins, né? Também vem... Ela tinha no inventário dela, né? Mas como tudo foi perdido, ela se tornou um novo ser. Então, ela não pegou nada do que ela tinha em toda essa jornada que ela estava fazendo, tá? Então, nem dinheiro, nada. Só tá com as suas habilidades, porque realmente a Nia é ela, mas só com as suas habilidades, né? A mecânica nível 10, ela tá aqui sim, tá, gente, ainda, tá? Achado de sorte, de ter sorte. Nia acha que a sorte pode ter ajudado ela a encontrar algo especial. Será que é porque ela mudou a aura lá daquela planta e a gente colocou sorte, né? Parece que Nia sentiu os efeitos da sorte pela primeira vez. A sorte e o azar têm chance de impactar os resultados das ações de um sim, para melhor ou pior. Se for desejado, há algumas maneiras de alterar
temporariamente a sorte do sim. Do contrário, ela muda todos os dias. A sorte pode ser desativada em opções do jogo, configurações do pacote. Ah, a gente pode desativar. Oh, Fremic Sky Ela tá com Ball. sorte. E aí? Olá! Eu acho que esse sim é o sim mais paquerado do momento, tá? Como que ele chama? Pinha Pinheiro, colega de jardinagem, tá? Ó, lembra que a gente leu lá sobre... Ele fez uma revolução com os gnomos, né? Pelo que eu entendi. Você queria poder voar? Vamos perguntar pra ele. Fella Balloon. Oi, sim, Zerpa. Pinha Pinheiro. Você queria aprender a voar? E aí? Jarek. Ele não respondeu. Pensei que ele ia responder. O que significa fome de comida? Ó, ele tem a chave. Ó. E aí? O que significa fome de comida? Ele respondeu, gente? Ele não respondeu. Ah, Niaco invocou o Pinha Pinheiro, melhor colega de jardinagem do mundo. Só pode ficar aqui um tempo e depois precisa voltar para a árvore verdadeira. Mas fica feliz em ajudar sims sobre sorte, jardinagem ou bater papo. Ai, gente, chuva forte, tá? Ah, kangaroo. Ela tem um guarda-chuva. Beleza. And shrimp. Aqui, ó, dar conselho não solicitado sobre cuidados com plantas. Ashi. Vamos ver. Whippasoon Lingo. Ele é o cara da jardinagem, né? Oh, just in a branch. Adquirir uma fábula. Vamos ver. Ó, eu não sabia que as plantas respondiam tanta positividade. Valeu pelo conselho? Bom, ele aceitou, né? Ele foi, digamos assim, educado, né? Digamos educado. Se errar, nada de cogumelo. Ok. Tá. Pinha Pinheiro. Era uma vez um espírito feito de terra e amor, que passava os dias cuidando do jardim com primor. O terreno era de uma mãe de natureza, que acolhia as criaturas com pureza. Só que o primeiro erro do espírito foi a insegurança, e seu propósito parecia mais uma cobrança. Então, almejando mais poder, como sua flor amada, ele deixou a inveja se espalhar feito uma praga. Resolva charadas. Recompensa, árvore verdadeira, sementes de Everdrill, fim da fábula. Solucionar a charada do cogumelo azul. Shabini. Solucionar a charada do cogumelo vermelho, amarelo e verde. Kachul. Chubasuf. Charadas. Poxa. Frufagassoi. Funiara, huh? Funiara. Tá, ok. Será que é esses cogumelinhos aqui? Olha aqui. Ouvir, vamos ver. Solucionar a charada, é isso aqui sim, ó. Ó. Fico nos pés das árvores, mas adoraria ficar no seu pé. Tá. Vamos tentar solucionar a charada. Parece que isso daqui é o azul, ó. Não sou encantado, apenas vistoso. De dia, durmo. De noite, sou afrontoso. Um tom sombrio me fez cintilar. Não assusto, só quero iluminar. O que sou? Ó, eu tenho... Ah... Já volto. Tipo, eu não sei. Tem luminária cogumelo moderninha. Inspire-se, tá? Teria que estar inspirada para responder isso. Mas a gente tem aqui folhas de raiz de raio que a gente coletou. E tá aqui cogumelo bioluminescente. E deu bom. É isso? Que maravilhosa resposta. Que resposta maravilhosa. A gente já respondeu o bagulho aqui. Olha aqui, já fomos. Ó, pelo jeito, pra gente começar a gente fazer aqui, ó, que tem cogumelo também, ó. Ó, ouvir esse cogumelo amarelo, vamos ver. Ok, cogumelo amarelo. Venha dançar, é hora de brincar. Sorte ou azar, viemos para ficar. Portal para a terra das fadas? Ou
poros que voam com as lufadas. O que sou? A casa das fadas requer 5 unidades de pó de fada. E desbloqueie uma anotação no caderno Natureza Encantada e torne-se fada. Cogumelos? Aqui a gente precisa... Aí a gente vai gastar nossos pó de fada. Ai, ai. Vamos fazer o seguinte. Aqui a gente vai desbloquear uma anotação no caderno na Natureza Encantada ou torne-se fada. A gente se tornou fada. A gente pode arriscar essa daqui para a gente não perder em si nossas unidades de pó de fada. Apesar que a gente pode pegar amanhã mais 5, né? Uma resposta de fibra. E aí, a gente conseguiu? Tá certo? O espírito tentou produzir cópias, mas nunca obteve sucesso. Sem o prestígio da donzela, a relação virou um combate confesso. Confuso, entendeu que o poder dela era impossível de se obter. Ele queria obter o poder da sua amada? E o sujeito outrora severo ficou verde devido à amada que fizera sofrer. Tá, a gente conseguiu aqui, deixa eu ver. Era um círculo de fadas. Agora tem o cogumelo vermelho e o verde. Ele quer vir falar com a gente, ó. Tá. Epinha. Você quis pegar o poder da sua amada. Bom, pode ser ele, né? Mas tudo indica que é ele sim. Ah lá, ele falou com a gente, ó. Peraí. Ó, não posso ser doce, mas sou uma fruta. Somos vermelhos e cheios de pontinhos. Imaginei uma joaninha. Nos filmes somos engraçadinhos. Somos do reino fungi. Eu juro. Mas, se nos tocar, o sim cai duro. O que sou? Já volto. Agário mosca. Amanita muscária. Ai. Consegui. Arrasou, tirou o chapéu pra você. Tem mais alguma coisa falando sobre a historinha? Né? Pra gente descobrir. Ó, só falta uma, tá? Vamos ver aqui. Ouvir e vamos fazer a charada. Do cogumelo verde a gente consegue. Ainda ele tá aqui. Ó, conversando com o cogumelo, ele tava conversando com a gente. Ó, o que ele falou? Venha comigo, posso te mostrar onde há um portobello. Ok. Cogumelo verde. Um prato cheio de glória. Um sabor que fica na memória. Raro não é, mas chama atenção. Nos dias de dor, são uma inspiração. O que sou? Uma trufa? Um bife de cogumelo? Ter menos de 5.000 de dinheiro no Grupo Família. A gente tem 0, Simone, a gente não tem nada. Então, a gente tem menos de 5.000. Uma trufa ou um filé de cogumelo. Gente, é a única opção. Foi? Foi não. Que gosto mais descomposto. Tenta de novo. E agora a gente vai precisar de fazer 5.000 simoleons pra gente conseguir fazer esse rolê. É o último pra gente fazer. Ih, caramba. A gente vai ter que descobrir a história quando ela tiver mais dinheiro. Ai, que chato. O que mais que a gente pode fazer? Será que a gente vai conseguir fazer ele se desculpar com a mãe natureza? Pedir para ser aprendiz de Pinha, provavelmente para ajudar ela na jardinagem, né? Ler aura. Deixa eu ver. Vamos ler a aura dele? Olha lá. E aí? Deixa eu ver. Você deve estar pensando, cor de rosa, sem dúvida, deve
ser And amor. Fabi Frenoy. Cor-de-rosa, sem dúvida, deve ser amor, não é? Hana Mas Harnett. você é muito mais do que isso. Você é alguém confiável que transborda devoção e compaixão. Yamsa Prita. Grump. Ela Tebow. leu a aura dele porque ele tá brincalhão? É isso? Nurchel. Lumbuk Myrna Waj. Ele transborda Boy devoção Shabara. e compaixão. Ababova Brizu. Lição sobre místicos, Niarmas mística. Assim, os místicos desejam ajudar todo mundo a atingir um estado de equilíbrio. Nossa, ele super conversa. Aqui, ó, considera a bênção, né, sagrada. Ele é super simpático mesmo, né? Ele sempre tá conversando com a Niá. Nem foi embora ainda. Bom, aí eu podia ver se a gente podia dar uma paquerada nele, né? Mas aqui ele tem, né? Tem toda uma lore com a mãe natureza, né? Mauravilha. De traço mística. Nia está se sentindo bem depois de ler um sim com uma grande aura. Mas a gente não vai conseguir terminar, né, a lore dele. Ai, gente, que tristeza. A gente vai precisar ganhar dinheiro. Como? Boa pergunta, né? A gente precisava muito dinheiro rápido, né? Tá. Deixa eu ver se aqui a gente encontra mais coletáveis, porque isso pode ajudar. Agora são 7 horas e eu vou ver se a gente vai pro outro bairro lá, tá? Ai, vamos dar um tchau, né, Pupinha? Ele é tão simpático, eu achei ele muito simpático, muito simpático. A gente pode vir aqui. Ah, apotecária, dar poção de emoção. Ah, a gente pode dar poção de emoção pra ele. Ou pra todo mundo, né, provavelmente. A gente vai vir aqui, gente. Ah, e fadas, né? Deixa eu ver. Detectar emoção. A gente sabe que ele tá brincalhão, mas vamos ver o que vai acontecer. Detectar emoção do Pinha Pinheiro. Aí a gente pode vir aqui. Absorver emoção social. Discutir decoração. Ó, bonito, né? Ah, aí ele fica com o brincalhão e ela fica com a emoção. É ele? É ele? Ah, é ele. Todo mundo que tiver ao redor, ela vai descobrir as emoções. Entendi. Agora entendi. E tem um aqui, ó. Uma exclamação. É porque talvez ela não conhece ele? Pode ser, mas aqui ela tá falando com ele e com o Ângelo, tá? O Ângelo também, ele tá como sem planta. Ó, o que a gente tem aqui já? Tem bastante coisa. Só que parece que a gente tem uma mercearia também lá na outra cidade, lá de Innis Green, lá no outro bairro. Vamos ver o que a gente pode vender lá pra gente ganhar um dinheiro, tá? Ao invés de a gente vender direto aqui, arrastar e vender, vamos fingir que a gente vende na barraquinha, alguma coisa assim. Ou a gente vende coisas pro tio, pro cara que é o apotecário. Acho que não é daqui o apotecário, né? Ah, não, é aqui sim. Ó, o apotecário tá aqui. Tá. Caramba, gente, a gente tem muita coisa pra fazer, né? Nossa senhora. Ó, ela entrou lá na barraquinha. Ó, o que a gente tem? Plantas iniciais. Só que a gente não pode vender nada aqui, né? Aqui, ó. 500 cimolhos. A planta da aura. Semente de arbusto temporal. A do raio é 400. Caro, né? Bom, se é caro a semente, é porque a planta vale bastante. Ó, os vasinhos das plantas. Ah, é bem carinho, né? Tá ok. Quanto que custa essas pétalas? 28. As pétalas em si não é cara. Bom, vamos ver, né? Ah, o tiozinho foi embora, ele fechou. Por quê? Foi embora. Tá. Ó, ela tá com a fada daqui, ó, tá vendo? Ela tá, mas ela não tá com fada aqui. Poxa, fazer compra. Não tem como a gente vender os itens aqui no negócio. Que saco. Tá. Pelo menos lá no negócio lá do Tomando as Rédeas, dava pra gente comprar e vender itens, né? Deixa eu ver aqui nessa barraquinha. Pechinchar, também não tem como vender nada, né? Ai, que triste. Bom, como eu tô preocupada com a Nia, eu vou fazer o seguinte, eu trouxe ela pra cá, porque aqui tem casinha de fadas. Eu vou fazer ela regenerar a sua força emocional, tá? Porque tá bem ruim. Ela tá com sono também. Vou fazer ela dormir ali na casinha da fada.
Ou a gente pode fazer ela dormir no chão para ela ter essa habilidade, né, de natureza, né? Também seria uma opção, né? Ok. Bom, Nia vai restabelecer sua força vital, tá com muito sono, vou fazer ela dormir. Vou pensar aqui que a gente pode fazer para ganhar bastante dinheiro rápido em si, né? Com plantas provavelmente vai ser a melhor opção. Quero agradecer a todos os membros do canal, os membros ainda ativos e também os membros que também, né, já me ajudaram, tá, gente? Muito obrigada pelo todo o apoio e carinho de vocês, tá? E eu vou deixando esse episódio por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado do episódio. Se você gostou do episódio, por favor, deixa aquele gostei, curta, compartilha. Não é inscrito, por favor, se inscreva. Um beijo pra vocês, te vejo na próxima. Até mais. Tchau, tchau!